A graça e a paz, amadas e amados, meu bom dia a todos vocês. Quero encontrar-lhes todos com paz, saúde e o amor de Deus sempre fervilhando em vossos corações. Parece até uma repreensão, uma doutrina, ou uma disciplina, na verdade, esse versículo que passamos aqui, do apóstolo São Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Mas, na verdade, não é, meus amados. É apenas um cuidado que devemos ter com os nossos corações, porque em nossos corpos, pela vontade da nossa carne, ainda reina os desejos do antigo tempo em que vivíamos desordenadamente, como pessoas que não têm leis, como pessoas que não têm disciplina de Deus na vida e que não fomos alcançados ainda, que não éramos alcançados ainda pelo amor de Deus. E enquanto não for transformado o nosso corpo, que é mortal, em corpo imortal, e o que é corruptível em incorruptível, ainda vamos estar nessa luta incessante contra os nossos desejos, porque eles se tornam, sim, idolatria. E por ser uma idolatria, tira o lugar de primazia do nosso Deus, dos nossos corações, da nossa adoração. Porque, como Jesus disse, ou eu sirvo a Deus ou sirvo a Mamon, trazendo para esse lado, ou servimos ao Espírito ou servimos à carne, ou servimos aos desejos de Deus ou servimos aos desejos nossos próprios. Geralmente, devido à pecaminosidade em que fomos gerados, ainda habita em nosso ser. Mas temos a plena certeza que quando vigiamos e procuramos nos contentar com a presença do Senhor em nossas vidas, e este tempo que nós vivemos, ainda é um tempo que nos traz ainda mais tentações, às vezes por estarmos sem o nosso cotidiano no normal, somos levados até a imprecar contra Deus, até procurar fazer alguma atividade que não seja do agrado de Deus, porque as oportunidades são muitas, e aí nós temos que pegar um texto como esse, dentro do seu contexto, e aí você vai ver que isso faz parte da caminhada das nossas vidas, a gente se preocupar em não pecar contra o Senhor. João, escrevendo na sua primeira carta, lá no capítulo 1, e o verso de número 9, é maravilhoso como ele nos ensina acerca da doutrina do pecado, que ainda, mesmo como crentes nascidos de novo, adotados na família de Deus, ainda teima em reinar em nossas vidas. Ele diz assim: deixa eu achar aqui, está aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E no capítulo 2, o verso 1, João ainda completa, ensinando que filhinhos dele, que já foram convertidos, nascidos novamente, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A palavra de Deus, amados, em nossos corações, na primazia que deve ter na nossa vida, é aquela que nos impede de pecar. E mesmo assim, às vezes, não damos mais
não damos mais ouvidos à voz do Espírito que habita em nós, e ainda caímos em pecado e em transgressões, porque, como eu já disse antes, a nossa carne inclina, o nosso corpo, todo o nosso ser ainda inclina-se para o pecado, como disse Jesus, mas a carne é fraca. Ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? E ele sim é a propiciação dos nossos pecados. É nele que nós temos o perdão. Por que propiciar? Porque ele é quem arranca os nossos pecados. Se nós pudéssemos, amados, tirar por fórmulas, por maneiras, o nosso pecado, Jesus não seria a nossa propiciação. Ele se deu por resgate, dizendo: Alexandre estava condenado e vai morrer condenado. Ele me tirou da cruz e se colocou no meu lugar. E é por isso que hoje ele ainda entende que mesmo como filho renascido, a gente ainda tem a cair na desgraça do pecado. Não viver, mas cair na desgraça do pecado. Por isso, meus amados, minhas amadas, entenda o que eu quero vos dizer pelo Espírito do Senhor, pela palavra de Deus, para mortificarmos. Essa é uma ação nossa, mortificar, nossa, e só conseguimos mortificar os nossos membros, ou seja, deixar que o nosso corpo vá no engodo do pecado, se a palavra de Deus reinar em nossos corações, se o Senhor preencher todo o nosso ser e se nós o amarmos intensamente. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.